Bem-vindos a mais um episódio do BI 30 Minutos da Associação Portuguesa de Business Intelligence. É um prazer imenso estar convosco novamente e hoje convidamos Pedro Val Gonçalves, um jurista especializado em tudo aquilo que é, mas já lá vamos, em tudo o que tem a ver com o AI e não só, todas as funções jurídicas necessárias para a transformação digital. E vamos focar esta conversa no impacto do AI Act nos sistemas de dados. E eu comigo tenho o vice-presidente da APBI, que é o Ricardo Santos, e o Pedro Assudo, também membro da direção da APBI. Obrigado, Pedro. É um prazer imenso poder contar contigo como convidado para nos esclareceres aqui alguns pontos que, para quem está a lidar no dia a dia das suas empresas com os dados, é com certeza muito importante. Tentámos reunir o máximo de questões objetivas para que nos possas esclarecer de alguma forma dúvidas que, na verdade, nunca ficarão esclarecidas, mas pelo menos ficará aberto um caminho para podermos ir devagar, aglomerando informação que nos permita ser muito mais eficazes e estando muito mais a par do que é a necessidade da atenção às empresas a estas novas regulamentações. E eu começaria por te perguntar a pergunta mais simples, que é o que é o AI Act e porque é que está a gerar tanta pressão nas empresas? Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite, que agradeço, é um prazer estar convosco. Ahm, no fundo, o AI Act é um regulamento comunitário, e basicamente ele diz-nos como é que a inteligência artificial pode ser desenvolvida e utilizada com base no risco que ela representa para as pessoas e para as empresas. E ela traz, porque é que ela também assume outra importância, porque ela tem penalizações que são muito fortes, nomeadamente os 7% do volume de negócios, etc. Portanto, é um teto acima daquilo que já vinha previsto em termos de Regulamento Geral de Proteção de Dados desde 2018. Portanto, este regulamento europeu, não é só um problema das Big Tech, das grandes organizações tecnológicas, porque, no fundo, o que é que ela vem cobrir? Portanto, ela cobre quem desenvolve os modelos, portanto, os modelos de inteligência artificial, quem os integra nos seus próprios produtos e quem os utiliza, e quem utiliza esses mesmos modelos em contexto profissionais, pode ser, e aí nos contextos profissionais podem ser setores públicos, pode ser saúde, pode ser financeiro, recursos humanos, educação, portanto, qualquer organização que utiliza a inteligência artificial para decisões relevantes sobre pessoas ou sobre serviços críticos tem de perceber em que categoria de risco é que ela se integra. Depois, o AI Act ele depois define várias categorias de risco e, consoante essas categorias de risco, ou dependendo dessa categorização do risco das organizações, depende aquilo que eu terei que implementar nessas mesmas organizações. Genericamente é isto que está aqui em casa de uma forma muito sucinta. Muito Obrigado, obrigado, fantástico. Ricardo. Eu aproveito a deixa, Pedro, se não se importarem, mas porque estes sistemas de inteligência artificial já existem há bastante tempo nas organizações, portanto, nós já não estamos propriamente na fase em que está uma coisa nova que está a surgir. Ahm, eu gostaria de perguntar o que é que o AI Act vem implementar, ou seja, se vem mudar as regras ou vem de alguma forma clarificar aquelas regras que já existiam. Ou seja, o que é que isso muda em relação àquilo que é uma sobreposição, um conflito entre estas várias regras e leis. Não, ele, no fundo, este regulamento, ele não se sobrepõe àquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, por exemplo, não é? Ele, no fundo, ele vem complementar as regras em termos de segurança, de viés, portanto, o viés, o dito viés cognitivo nas pessoas, aqui é o viés algorítmico. Nós também temos vieses, não é? Por exemplo, as pessoas às vezes pensam no viés e usam a palavra viés como se fosse uma palavra muito cara e não sabem muito bem aquilo que se está a falar.
viés é quando eu vou entrar num elevador, por exemplo. Eu entro num elevador e quero ir para o quarto andar de um prédio. Quantas vezes é que carregam no botão do 4? Carregam, bastava carregar uma vez. Mas quantas vezes é que as pessoas carregam no botão? Às vezes duas, três, porque o elevador não subiu logo. Isso é um viés cognitivo. Tal como há outros viéses cognitivos desta forma. Portanto, e os sistemas de inteligência artificial também têm estes desvios em termos de decisão que tomam perante uma determinada situação que lhes é colocada face aos dados que lhes são entregues. Portanto, o regulamento da inteligência artificial, ele não é, não, diferentemente, ele não visa só regular a relação dos sistemas com o indivíduo, é vocacionado para as organizações. É claro que há zonas de sobreposição entre a questão da privacidade e a questão do regulamento. Por exemplo, no registro das bases de dados, a privacidade pelo desenho, quando eu desenho os algoritmos logo, os direitos dos próprios titulares, que aliás, a pessoa em si mesma é um dos fatores que vai determinar também a análise de risco que eu vou fazer. Portanto, o AI Act ele foca-se muito no comportamento dos próprios sistemas, independentemente deles tratarem ou não dados pessoais. Portanto, o AI Act é comportamento de um sistema tendencialmente autónomo, ou pode vir a ser tendencialmente autónomo, se estivermos a falar na parte generativa do mesmo. E por isso mesmo ele obriga a uma gestão de risco ao longo de todo o sistema de vida desse mesmo sistema. Não se foca só, como no caso do Regulamento Geral de Proteção de Dados, numa coisa muito simples que é dados das pessoas, qualquer elemento que seja suscetível de identificar, direto ou indiretamente, um indivíduo. Basicamente é isto que. Acho que às vezes não há muito bem este conceito do. É simples o AI Act pretende resolver. É simples. Ele é muito complexo. São 600 páginas de texto, não é? Eh, mas o problema em si. Aliás, é uma questão interessante, Ricardo, que é a IA, para ela existir, muitas vezes as pessoas, quando implementam nas organizações, não sabem porque é que a IA existe ou para que é que ela existe. A inteligência artificial só existe para resolver um problema que eu tenho. E o primeiro aspecto que eu tenho que resolver ou definir exatamente antes de ir para um sistema de IA é qual é o meu problema. Qual é o problema que eu tenho para resolver? Porque senão acaba por se fazer o que, perdoem a expressão, é o que eu vejo muito hoje em dia, é uma moda, não é? Mas quer dizer, as pessoas esquecem-se que já usavam o telefone e o Google Maps há não sei quantos anos atrás e ninguém falava da inteligência artificial. Isto já aceitava, já verificava uma série de comportamentos das pessoas e já tinha o algoritmo lá dentro e tal, não é? Portanto, acho que às vezes é um bocadinho, tenta-se vender uma complexidade quando aquilo que está na base não é tão complexo assim, na minha perspectiva. Não sei se fui claro. Mas pronto. Às vezes sou um bocadinho Muito disruptivo, claro. às vezes sou um bocadinho disruptivo nestas coisas, porque Perfeito, perfeito. eu tive, já explicando aqui um pouco também, porque eu tive neste momento já estou há cerca de 7, 8 anos nesta área, e eu vinha completamente de uma área completamente distinta disto, vinha da área das farmacêuticas e áreas super reguladas e tal, e de repente pensei, o futuro está aqui, e resolvi começar já tinha estado na questão da privacidade e resolvi começar a perceber bem como é que isto tudo funciona. E como vinha de uma área regulada, que já era assente em risco, todas as decisões que um jurista toma é risco, não é? Aliás, as pessoas esquecem-se muito. Todas as pessoas e todas as decisões que nós tomamos na nossa vida são assentes em risco, até as amorosas, não é? Portanto, as pessoas é que se esquecem disso, não é? Que é, quanto mais, é sempre risco-benefício. Portanto, tudo isto é um bocadinho, por isso eu às vezes acho muita graça quando se fala nestes conceitos assim parecem que são uma novidade extrema, mas não, isto é um complemento daquilo que eu sou como pessoa e como ser humano. Portanto, é um É, bocadinho. já agora, Pedro, vale aproveitando aí um bocadinho isso, uma empresa normal que provavelmente estará agora a dar os primeiros passos nestas implementações de sistemas, usando os dados que já tem e implementando uma série de algoritmos que possam ajudar a resolver esse problema do negócio, não é? Algo que seja caso de uso, que possa implementar um sistema de algoritmo para tentar ajudar ou otimizar ou tirar melhor performance. Qual é que é o primeiro passo destas organizações? O que é que será? Quanto ao sistema em si, que é a pergunta, eu já lá vou, mas acho que há uma pergunta prévia que deve ser feita a tudo isso, que é o que é que a organização quer? Qual é o objetivo da própria organização? Pronto, isto não é algo filosófico, é no fundo
a organização, tendo em conta aquilo que quer, a inteligência artificial pode não lhe servir rigorosamente para nada. Portanto, ela primeiro tem que decidir qual é o caminho para onde quer. Quando decide esse caminho e quer otimizar processos, não é automação, porque a automação não tem propriamente a ver com a inteligência artificial. Deve começar por inventariar, antes de implementar o que quer que seja, fazer um inventário para identificar todos os sistemas e casos de uso, chamados use cases, que possam ser, hum, digamos assim, possam ser beneficiados, de certa forma, com a utilização de sistemas de inteligência artificial. E logo aí, nessa fase, quando se faz essa inventariação dos processos internos, que tem que ser o primeiro passo, eu vou logo classificando o risco, porque eu sei aquele processo, estando feito de determinada forma, o que é que ele vai afetar na minha organização. Em que medida é que, se for um processo de recrutamento, por exemplo, eu sei que ele pode provocar discriminação no recrutamento, como aconteceu com a Amazon, que tentou implementar há uns anos, não há muitos, mas um sistema de recrutamento utilizando a inteligência artificial e verificou, já não me recordo se era só pessoas maioritariamente brancas ou só homens, era assim uma questão. E abandonaram, e estamos a falar da Amazon, e abandonaram o projeto, pura e simplesmente porque provocou esse viés, digamos assim, esse comportamento discriminatório. Portanto, esse é o primeiro. Depois a inteligência artificial não é só de uma equipa sozinha, não é só da parte IT, legal, não, deve ser integrada, portanto, deve ser como o compliance em geral nas organizações deve ser algo integrado, não deve ser só o senhor ou a senhora que estão sentados lá na cadeirinha do compliance para cumprir as regras e tal. Não, deve ser uma equipa integrada. Deve ser porque no fundo é assim que as coisas se devem construir. Portanto, em vez de termos, no fundo, um responsável para tudo, são os vários responsáveis para adotarem a melhor solução nas organizações. Depois é utilizar o próprio regulamento e as regras que estão previstas no regulamento como uma oportunidade para quê? À semelhança do que muitas organizações tentaram fazer, e algumas fizeram, sim, arrumar os dados, ver que dados é que existem na organização, para onde é que eles andam a passear, não é? Para onde é que eles andam por ali, os processos que existem na organização, fazer uma limpeza disso. E dentro desses processos, um aspecto que é extraordinariamente relevante, que é a accountability dos mesmos. Em vez de ver apenas isto como uma ameaça regulatória, eu tenho que cumprir. Não é? Portanto, tem que se fazer, tem que se ver isto, tal como já quando da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, eu nunca falava às organizações da questão da penalidade, porque eu achava que os dados nas organizações, a visibilidade que as organizações passaram a ter dos dados que tinham, era um ativo económico brutal para as organizações. Eu acho que aqui agora é exatamente fazer a mesma coisa, mas em termos de processo e em termos de máquina, digamos assim. No fundo, é uma organização toda, não só em termos de dados, mas que pode ser transformada, pode ser reajustada. E não estamos a falar de situações como eu ouvi. Aliás, o João estava presente nesse jantar, mas eu conto muito esta história de uma pessoa que se referiu, era um diretor-geral, que se referiu à inteligência artificial, que adorava a inteligência artificial. E não sei se fui eu ou alguém que perguntou, acho que fui eu. Perguntei-te, mas porquê? Qual é a vantagem que vê? Não, é que a minha assistente logo a construção frásica ela própria já discrimina. Portanto, a minha assistente passou a saber escrever e-mails. E aquilo deixou-me completamente derriado, porque eu perguntei-lhe, por isso, então para que é que era assistente, não é? Não faz sentido, não é isso, não é para isso que serve a inteligência artificial. Não é neste conceito, não é neste conceito. O que deveria ser feito, a resposta que eu estaria à espera de uma pessoa com responsabilidade é outra, que é a minha assistente ou o meu assistente deixou de escrever e-mails porque já não é preciso, mas agora representa-me em reuniões onde eu não posso estar, porque eu ensinei-lhe esse know-how que eu tinha. Isto é o que se espera, é esta mudança que tem que existir nas pessoas, porque senão nós acabamos todos por ser substituídos, não é? Portanto, é um pouco isso. Não, é de facto um tema interessante e eu antes de ir ao Pedro Soude e das perguntas dele, ia-te só fazer aqui uma pergunta. Tu falaste aí numa coisa que achei extremamente interessante e que é esta questão do IA e do risco
tem muito a ver também com a nossa vida, não é? Tem a ver, que é aquilo que vale, porque é como em tudo, nas próprias relações amorosas. E pegando nessas mesmo, que é relações amorosas ou de amizade ou de trabalho que vamos fazendo. Mas aí nós temos um ganho, ou seja, vamos correndo o risco e quando vamos evoluindo, temos um espaço próprio que a vida nos dá, ou que a sociedade nos dá, para errar. Esse espaço tem a ver com a maturidade, não é? Quanto mais maduro és, menos espaço tens para, para errar, porque as pessoas vão desculpar menos, não é? Aquela coisa do, pá, o gajo ainda é miúdo, deixa-o estar, ele há de crescer, há de aprender, não é? E conforme vamos crescendo, com todas as nossas relações da nossa vida, vamos tendo menos esse espaço para errar. A minha pergunta é exatamente essa. Atendendo à euforia do mercado em termos de negócios e da necessidade das empresas estarem em conformidade e do uso da IA, o mercado português tem espaço para errar Se o mercado português tem espaço para errar, primeiro tem nestas questões da adoção do IA. sim, tem, mas primeiro tem que tentar, não é? Primeiro tem que tentar, depois de tentar, sim. Hum, não é só o mercado português, eu acho que o mercado português até, se querem que vos diga, até acho que tem pessoas bastante competentes e altamente competentes nesta área. Temos inclusivamente, por exemplo, o Center for Responsible AI, que é um projeto brutal, com 21 projetos de investigação e muitos deles na área, alguns deles na área da saúde, que eu estive particularmente envolvido e, portanto, não é só de Portugal. Se há espaço para errar ou não. Acho que é mais a Europa face ao resto do mundo. Se há espaço para errar ou não há espaço para errar. Aqui a grande questão é que eh, nós aqui na Europa e também em Portugal, né, que fazemos parte da Europa, houve uma preocupação em antever as coisas e regular as coisas. E não ao contrário, contrariamente ao mercado anglo-saxónico, não é? Que no fundo se desenvolvem os sistemas e tal, e depois logo se pensa nas consequências. Portanto, tentou-se essa questão do erro, ainda a tua pergunta, exatamente, tentou-se evitar que a implementação destes sistemas e quando fossem implementados eles errassem. Ou quando errassem houvesse responsabilidades perfeitamente definidas. Não é? Por isso é que o Parlamento Europeu até tentou, curiosamente, criar a ideia da hipersona, que seria a imputação de responsabilidade à própria máquina. Claro que abandonou isso rapidamente. E, portanto, é uma questão muito relevante nessa matéria. Portanto, o que a Europa tentou fazer é, ok, isto vem aí este sistema, e para não existir erros, ou para que o erro seja devidamente enquadrado em termos legislativos, para que todos saibamos como é que podemos gerir esse risco da implementação desses temas, toca a regular. Só que esqueceu-se de um pormenor. A evolução tecnológica é muito mais rápida do que o tempo que ela demora a regular. Por isso é que neste momento já está em projeto o Omnibus, o célebre Omnibus, onde estão a tentar simplificar as regras todas de uma coisa que ainda não está totalmente implementada. Não é? Portanto, em termos de erro, é um bocadinho esta a perspectiva. Não é se há espaço. Pelos vistos, não. Por isso é que a Europa tentou regular antes da A minha implementação. pergunta vai muito nesse sentido, que é como a Europa está muito mais atrasada que os outros dois mercados, e falo do americano e do chinês, Sim, sim. perdemos aqui algum tempo com essa questão da Tá. regulamentação e Ou não seja, temos esse espaço, porque não. falta-nos maturidade, continua-nos a faltar maturidade. Portanto, nesse pressuposto, e tendo em conta o que eu estava a dizer, não temos espaço para errar porque os outros já lá estão. Portanto, nós Muito bem. temos espaço agora é para implementar, não para errar. É que, não tem Pedro culpa. Sude, é a tua vez de Sim, pegar é no, neste debate, né? neste Debate, debate, nesta sim, troca de ideias nesta aqui com o conversa, Pedro, exatamente. com esta conversa com o Pedro Vale. Obrigado, Pedro. Tem sido de facto muito interessante, está a ser muito interessante. Eu trazia aqui umas questões já muito viradas. Eu escolhi esta parte das PMEs portuguesas. Sabemos qual é que é o nosso tecido empresarial, são pequenas e médias empresas e grande parte de micros, pequenas e médias empresas. De facto, põe-me no lugar do empresário. Esta, este AI Act é para mim? Como é que eu tenho que responder a isto? Aplica-se a mim? Aplica-se à minha empresa? Existem metodologias já que eu posso seguir? Existe uma metodologia que as nossas PMEs podem e que os nossos empresários podem e devem seguir?
Ou seja, isto vai trazer grandes desafios também para estas pequenas e médias empresas. Eu tenho que considerar que desafios, que riscos, que tu há bocado falaste e muito bem, que há aí níveis de risco que temos que ter em conta. Eu gostaria de saber, assim, por tópicos, ou pudesses dar algum exemplo para cada um desses riscos, de uma forma muito resumida, e que entidades e ferramentas já estão disponíveis, quer nacionais, quer europeias, que possam ajudar a minimizar este mesmo impacto do AI, do AI Act. Sim, eu também estou sempre a dizer o nome trocado. É o AI, AI Act, não dá exatamente. jeito, não dá jeito. Não Então, dá jeito, não dá jeito. é o regulamento, Obrigado. dizemos o regulamento da inteligência artificial. E pronto. Regulamento de inteligência artificial, isso mesmo. Não, isso é uma excelente questão. E, aliás, eu tive a sorte de ter colaborado fiz parte de um grupo de trabalho na Comissão Europeia, em representação de uma organização onde eu estava, conjuntamente com as grandes tecnológicas, onde estava a Amazon, onde estava a Google. A única das grandes que não estava era a Meta, porque a Meta está, aliás, um dos sistemas da Meta nem sequer foi lançado na Europa, porque a Meta está completamente contra o regulamento. E, e foi muito interessante, porque no fundo estava uma startup inglesa, onde nós representávamos precisamente as pequenas e médias empresas, não só nacionais, mas também. Portanto, por isso é que a pergunta acho bastante pertinente e interessante. E o que é que estivemos a fazer nesse grupo de trabalho? Uma coisa que agora está a ser revista, uma vez mais, à boa moda da Comissão Europeia e da Europa, foi o Código de Conduta para implementar o AI Act. E, de facto, ele simplificou bastante os processos de análise de risco, portanto, e ajudou bastante. Portanto, nesta categorização do risco e algumas das sugestões que eu sugeri também para isso foram implementadas, foram de facto tentativamente implementadas. Muito embora na Europa às vezes passa-se, não se compreende muito bem porque não é fácil agradar a gregos e troianos. Não é muito fácil. Portanto, ali a Europa também vive um pouco neste compromisso. E imaginemos, nestas discussões que tínhamos, só para ter a dificuldade, eu sei que estou agora a fugir um bocadinho o tema, mas vou já lá. Nestas discussões que tínhamos, as próprias gigantes, a Google tinha uma perspectiva, enquanto a Amazon tinha outra completamente diferente e a Apple tinha outra completamente diferente. Portanto, digamos que havia uma voz única na parte do inglês e na minha, porque representávamos um núcleo mais pequeno. E, portanto, acabámos por ser, de certa forma, mais ouvidos. Quando até apresentávamos muito embora todos eram reuniões de largas horas. Portanto, nós temos não há própria, há uma diferenciação em termos de trabalho, sim. Nas PMEs, de facto, o trabalho. Eu costumo dizer uma coisa: o facto de ser pequena empresa não quer dizer que o trabalho seja menor. Um advogado numa pequena empresa não quer dizer que tenha menos trabalho, um economista não quer dizer que tenha menos trabalho do que numa empresa grande. E, portanto, o regulamento europeu, este regulamento, ele aplica-se de igual forma, seja pequena, seja grande. Portanto, isso aplica-se. Portanto, o que acho que não faz sentido é implementarem ferramentas mega pesadas quando a estrutura da própria organização não se justifica, não é? Acho que uma pequena e média empresa deve-se começar primeiro por aquela pergunta: para onde é que eu quero ir, não é? O que é que eu quero ir e onde é que eu posso otimizar os meus processos, não é? E será que eu preciso mesmo de fazer um investimento em termos de inteligência artificial? Será que vai justificar no final do dia o retorno desse mesmo investimento que eu faço? Portanto, mais uma vez passa por esta inventariação dos dados, só que numa empresa que tenha milhares de colaboradores, uma empresa grande, se calhar demora muito mais tempo, vou precisar de muito mais recursos para o fazer. Numa pequena e média empresa, provavelmente eu farei isso num dia, numa manhã, em conjunto com as pessoas que estão ali, estamos todos muito mais perto, eu estou com o Pedro ali diretamente, o Pedro conhece a empresa toda, muitas vezes é o próprio dono que conhece a organização, sabe, senta-se. Eu estou a dizer isto porque já me aconteceu isso no Regulamento Geral de Privacidade, em que tive uma empresa, média empresa, em que tinham os templates todos, e eu que sou advogado e que estive amplamente envolvido também no RGPD, olhei para aquilo e pensei, eu próprio, como advogado, disse, isto está perfeito, só que ninguém lê. Tinha lá tudo, mas pá, isto ninguém lê. Eles disseram, depois, Pedro, é que não, e foi em meia hora no almoço. Eu disse, mas o que é que nós temos de ter aqui? Qual é a nossa preocupação? Exatamente uma conversa que nós estamos a ter aqui, mas mais detalhada. Eu disse, pá, é isto, isto e isto, vocês têm que terem atenção. E vamos limpar as coisas. E fiz um trabalho com eles uns dias, na prática foram 2 ou 3 dias,
com a informática e com eles todos, dei uma formação às pessoas, limpámos aqueles templates todos e eles passaram a perceber as coisas. Porque acho que muitas das vezes aqui o que se tenta fazer é fazer o checkbox. Tenho templates todos muito bonitos, toma lá os templates agora, paga-me milhares de euros e tens aqui os templates todos e estás a cumprir tudo. É mentira. Não é necessário fazer isso. Sim. É necessário perceber que é a literacia que falta muito nesta matéria da inteligência artificial. Ensinar as pessoas sobre aquilo que estávamos a falar há pouco, sobre a segurança, sobre o viés, o que é o viés, a transparência, a opacidade dos modelos, como é que eu posso fazer isso, dependendo da minha atividade. Se for uma atividade que envolva, por exemplo, análise de crédito por si só, pode ser uma pequena empresa que o faça, ou recrutamento e tal, vai ter que ter supervisão humana, pronto. Como é que eu faço isso? Portanto, é mais keep it simple. E um bocadinho à boa maneira americana, small is beautiful. Portanto, Sim. não, às vezes, Ajuda. diga. Ajuda a fazer assim, não é? Porque realmente se entramos na complexidade, Não depois vale a podemos pena. estar, não vale a pena. Não vale a pena. Porque este exemplo que eu lhe estava a dar, que era na privacidade, as propostas que eles tinham eram propostas standard de coisas brutais e uns valores astronómicos que eu olhei para aquilo e pensei, mas isto não faz sentido. E que se venda às pessoas porque quem compra, ou quem potencialmente vai comprar aquilo, tem desconhecimento. E eu na dúvida, e funciona a medo. Eu acho que a nossa função como atores, digamos assim, neste panorama e noutros, é, no fundo, é ensinar as pessoas a tirarem o melhor proveito das coisas. E, neste caso, temos uma lei aqui que se aplica às pequenas, às médias e às grandes A empresas. todas. A todas. Vai-se aplicar. Todas. Vamos ser práticos. Onde é que eu posso tirar vantagens económicas disto? Correto. Basicamente é isso. E, e passa muito por aqueles 3 pontos que eu há pouco referi, a inventariação, etc. Portanto, não vale a pena complicar. Não vale a pena complicar. Eu posso lhe dar outro exemplo, peço desculpa. Eu tirei uma pós-graduação no INSEAD, ainda não se falava muito da inteligência artificial sobre governo, sobre governance e não só. E o último trabalho que nos era pedido era pensarmos num sistema de IA para uma organização. E eu, à boa maneira de Tuga, não é? Portuguesa, disse: eu quero um GRC, um sistema que faça o compliance todo e não sei. E os professores, que são professores assim, estás bom da cabeça, queres criar um sistema que faça tudo e mais alguma coisa. E eu, sim, era o que eu gostava de ter, pois, está bem. E já viste os erros que isso vai dar, o trabalho que isso vai dar, e a tua capacidade, e se tu próprio, sozinho, traz capacidade para fazer uma coisa dessas. Então, acabei por fazer um trabalho sobre uma coisa que é essencial nesta área da inteligência artificial e que eu vejo pouco tratada, a mineração dos dados. Uma coisa pequenina, não é? Parece uma coisa muito pequenina. Como é que se faz a mineração dos dados? Como é que se faz o data mining? O data mining. Portanto, Data mining. parece uma coisa pequenina, não é? Mas não é. Canina, sim, sim. Pequenina, é. Mas se eu não tiver cuidado no data mining, não é? Que eu por acaso vejo pouco falar disto. Se não tiver muito cuidado aí, posso construir todos os Pois. sistemas do mundo, aquilo é um fartote, não é? Não vale a pena. Ou seja, não tem qualidade de dados, portanto, não Tem assegura cuidado. qualidade, logo não vale a pena. Tem os vieses todos lá Tem os metidos. vieses todos, exato. Tu percebes que às vezes quando falam nos sistemas otimizados para dentro das organizações, que faz sentido, em termos de privacidade, etc., está bem, mas que esses sistemas, como é que eles vão ser ensinados na prática? Vão ter os vícios da própria organização? Não. Certo, Como é que, é vão- isso. como é que elas vão fazer? Ou seja, isso remete-nos um bocadinho para aquilo que falavas inicialmente sobre governação de dados, não é? Muito importante É, o processo de governação de dados e incorporando aqui também os sistemas de IA, já agora também porque a IA precisa de dados, exato, não é? Portanto, exatamente, isto exatamente. é fundamental, não é? Portanto, não vale a pena complicar. Eu não sei, só colocar aqui mais não sei, Pedro, se nos queres referir aqui em termos de também para dar aqui alguma ajuda, que grandes entidades é que tu vês em Portugal que possam ajudar as PMEs? Não é preciso identificar todas, mas as mais importantes que tu achas que aqui possam ser de consulta de informação, e se existe alguma ferramenta, eu sei que a ARTE, a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, está de facto muito envolvida nisto, a CNPD também, outras entidades, e a nível em Portugal e a nível europeu, se há aqui alguma sugestão que possas dar no sentido de também ajudar estes empresários a fazer esta primeira abordagem ou este assessment, se quiseres. Eu diria que há uma privada, na parte pública sim, está-se a fazer isso, e já conto o que é que na parte pública também fizemos, mas na parte privada tem este Center for Responsible AI, por exemplo.
através que o João também Que, conhece. que conheço, falaste há pouco e por acaso conheço e já fui ver os projetos que eles têm. É muito, muito É interessante. muito Muito interessante. interessante. E as Muito pessoas, interessante mesmo. muito, muito. E são pessoas, a questão, aliás, com quem eu trabalhei, portanto, tive essa Certo? feliz sorte, hum, eh, prontas, de facto, a ajudar sem Ajudar. complicar. Sem complicar. E é para isso que o centro, tal como o nome diz, não é? Centro para termos Center for uma, Responsible AI. uma, Uma, uma uma inteligência inteligência artificial responsável. responsável e ética, e com ética. Ética E e com ética, fundamental. ética e transparente. Eu acho que isso é o fundamental. É, acho que é o É ponto. fundamental, não é? É o ponto. Até para evitarmos questões de responsabilidade. Se quisermos ser muito jurista, é Certo. para limitarmos e mitigarmos a questão da responsabilidade. E, portanto, eu diria que em termos privados, seria o Center for Responsible AI através dele. Acho que é a entidade que, daqui para o futuro, é claro que Podia agora ajudar. poderia ajudar. De facto, tem os 21 projetos lá, que estão, está a FEDSAI, estão hospitais, está a SONAI, estão uma série de empresas maiores, umas mais pequenas, outras maiores. Mas, no fundo, o intuito do centro é ser um hub tecnológico onde possa prestar esse tipo de apoio e de ajuda às organizações, não é? Mas quando eu colaborei para a criação do centro, e depois ao inicial foi para isso, portanto, e foi financiado para isso, mas depois ele vai continuar para além disso. Aliás, já foi criado, ainda no meu tempo em que eu estava mais envolvido com o centro, criou-se uma outra organização que é a continuação do próprio centro. Portanto, Certo. precisamente para fazer este trabalho. E depois houve um outro trabalho, mas que é mais de literacia, onde eu também tive envolvido, que foi o Bridge AI, onde aí é um grupo que ainda existe, é um projeto que também ainda existe, onde estou eu, está a Helena Muniz, mas não estamos organizados, portanto, não estamos ainda organizados. Mas temos esse projeto, que foi também financiado pela FCT, sim, e que se chama Bridge AI, que foi agora, inclusive, tivemos que fazer um relatório para a ANAP, Bridge AI. Uhum. Bridge AI, sim, Conheço também. Sim, já também, ouvi, não é? já ouvi também. Sim, Pronto, e correto. fizemos também a apresentação na Fundação Champalimau e, no fundo, muitos daquilo que foram os resultados dos nossos grupos de trabalho, que foram 5 grupos de trabalho, eu tinha 2 jurídicos, um precisamente sobre risco e outro sobre a parte de propriedade intelectual e mais ética, foram, no fundo, entidades públicas e outras entidades foram beber às nossas conclusões. Foi, curiosamente, a NATO pediu para nós lhes enviarmos parte do relatório, para um relatório que a NATO está a publicar nestas Uhum. áreas. Não tem nada a ver com as partes Claro. militares. Ou seja, resumindo, o AI Act não é só sobre, não é apenas sobre a IA, não é? É Não, também como as empresas devem tratar os seus dados, como é que os armazenam, como é que recolhem os seus dados, como é que fazem toda a governação de dados ao longo da vida dos sistemas, de todos os desde, sistemas, desde, correto? Pedro, desde que o dado, eu tenho que ter a perfeita noção, desde que o dado entra na minha Recolhido, organização, é recolhido, como é que ele é processado, portanto, também não vamos correto. entrar em detalhes jurídicos Em aqui, dados, sim. para onde é que ele anda, não é? Por exemplo, há uma questão que era muito curiosa, quando se fala em separação dos dados nas organizações. Empresas que prestam serviços a outras empresas, recolhem dados, processam dados, não é? Inclusive de IA, não é? As pessoas perguntam e dizem, então mas como é que vocês fazem a separação dos dados? E as pessoas têm a mania que a separação dos dados se faz através em caixinhas estanques. Tu tens os teus dados ali naquele cofre, tu tens naquele cofre. Não, isso não Não. existe. Isso não existe. A segregação dos dados faz-se através de uma segregação lógica. Portanto, é como se os dados tivessem uns marcadorzinhos e eu sei onde é que eles estão. Portanto, Sim. não há cá essa Só os tem, separação. só os tem que puxar para outro sistema, para outra. Exatamente, exatamente. Exatamente. Às vezes Certíssimo. eu tive negociações até com grandes empresas e tal, e às vezes era muito engraçado. Tive por acaso uma discussão, isto agora é uma curiosidade, com a Microsoft, e foi bem engraçado. É que eu estava muito preocupado, que a empresa que eu representava processava dados, e processava dados assim, a miúdo. Mas tinha um sistema de pseudo-anonimização dos dados e tal. E eu punha lá as cláusulas e tal, advogado, Tuga neste caso, e o advogado da Microsoft, um tipo porreiríssimo, disse-me assim: ó Pedro, porque é que estás lá a pôr isso dessas coisas todas e tal? Eu, pá, é para a tua salvaguarda. E minha salvaguarda? Não, já me estás a dizer que anonimizas, pá, anonimizas. Pseudo-anonimizas, para mim é indiferente. Pá.
Não tens que estar a pôr mais nada. Era assim, a simplificação daquelas. Complicam noutras coisas, mas nisto foi uma coisa completamente simples. Claro. E Boa. há Muito muitas, bem, há muito muitas bem. histórias. Há muitas histórias. Obrigado, Pedro. Pedro, eu não sei se o Ricardo tem mais alguma questão que queira colocar para fecharmos. Estamos em cima da hora, Eu quase a vou cumprir a aproveitar meia aqui. hora. Estas conversas são sempre muito agradáveis. Havemos de convidar o Pedro mais vezes, até para outras sessões sem ser online. Acho que faz sentido. Haveremos de falar sobre isso. Eu dava-te a primazia, Ricardo, de fechares Obrigado. com uma questão. Eu ia focar um bocadinho agora no futuro e na estratégia que as empresas têm que adotar, não é? Porque, sem dúvida, ele já cá está, já foi algo que já foi implementado a nível europeu. Nós queremos criar competitividade nas nossas organizações europeias para garantir que nós vamos alavancar este processo todo dentro das organizações. Como é que tu vês o futuro disto? O que é que as organizações estão a criar, ou que erros é que eles estão a constatar e a cometer agora nesta preparação que possam impedir ou reduzir o tempo de implementação destas regulamentações? E claro, se pudesses dar alguns conselhos práticos para quem nos ouve, para ajudar a mitigar estes Sim, erros e a implementação, sem dúvida. Ricardo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extraordinariamente pragmática na abordagem que faço e faço em termos de risco. Penso sempre em termos de risco. A minha cabeça funciona sempre muito risco-benefício. Não, se calhar fui treinado assim, mas como comecei a trabalhar muito cedo com americanos, fui um bocadinho treinado assim. E eu acho que, como eu já disse, este regulamento ele pode ser uma vantagem competitiva e se eu conseguir exportar, digamos assim, tá, não sei se é a palavra mais correta, mas confiança através de fazer um compliance by design. Ou seja, compliance by design é eu criar por desenho antes aquilo que eu pretendo na minha organização do sistema que vou implementar. Portanto, vou desenhar o sistema adaptado à minha organização. Isto muitas das vezes também pode ser visto, pode ser, se não for bem feito, ou se for feito de uma forma muito legalista, ou demasiado legalista, hum, pode afastar a inovação, porque aí torna-se demasiadamente burocrática. Eu acho que o grande conselho que eu dou é esqueçam as folhas de Excel. Esquecer um bocadinho as folhas de Excel e partir, antes de as fazer, não estou a dizer que elas não sejam importantes, mas estou a dizer, antes de partirmos para as folhas de Excel, não é tipo as reuniões como eu já tive numa organização onde trabalhei, onde as reuniões tinham 14 pontos, mas chegavam ao final, tinham a folha de Excel toda preenchida, mas no final da reunião, decisão era zero. E quando eu estava nessas reuniões, dizia, mas Pedro, temos que andar para a frente que ainda só estamos no primeiro ponto. Mas ainda não decidimos o primeiro, como é que vamos já passar para o outro? Temos que marcar. Portanto, é evitar este norma pela norma, compliance pelo compliance, apenas para mostrar e fazer o show off. Porque das duas uma, ou eu tiro vantagem disto, ou então não uso. Não é? Se não tirar vantagem, não vale a pena. E, portanto, isto no fundo tem a ver também. E este digamos que é o erro mais frequente que eu vejo, é o erro da checklist. É ter checklist, por exemplo, sem fazer um inventário, sem perceber o que é que a minha organização tem. Um, e quando eu digo este inventário é com casos de uso específicos da própria organização, com exemplos práticos, não é? Com casos de uso específicos. Eu, numa organização onde fiz isto, que foi uma empresa de inteligência artificial, mas é uma scale-up agora, que não é portuguesa, uma delas, é alemã, foi exatamente isso. A análise de risco que eu lhes fiz foi através de casos de uso deles. Parti dos casos de uso deles, sem os chatear muito, pedi-lhes apenas, fiz 5 ou 6 perguntas, eles deram casos de uso, exemplos práticos, eu fiz a análise de risco deste lado, chutei para lá e disse-lhes, então vamos agora ver os sistemas. E fizemos assim, inventariação, portanto fiz o trabalho ao contrário, do resultado para o início. Inverti um bocado, que assim, eles disseram, mas não tínhamos pensado nesses esquemas. Está bem, mas vamos fazer assim. Portanto, às vezes é aqui um bocadinho pensar fora da caixa como é que eu vou construir as coisas dessa forma. Porque muitas vezes, Ricardo, quando eu tenho um problema que é o viés, que é eu próprio, dentro da minha organização, eu tenho viés, é a história dos macacos na jaula e das bananas e do banho que tomam, não é?
não sei se conhecem essa história que basicamente, não tenho tempo de contar, mas entramos nas organizações e há comportamentos que nós adotamos sem perceber porquê. E se perguntamos a alguém, esse Já alguém estão também não sabe porquê. enraizados na forma, no E processo. vai dizer que sempre foi assim. E, portanto, sempre foi assim. E eu Foi acho assim. que é Eu sempre sempre fui foi, assim. Ouve-se sempre foi, muito, é uma coisa que se ouve muito, sempre foi assim. sempre foi assim. Pronto. Isso é a história dos macacos. Aliás, a psicologia estuda isto, ou a sociologia. E, portanto, por isso é que às vezes é bom vir uma pessoa de fora, não é? E dizer, mas porquê é que é assim? Porquê é que não fazes de outra forma, não é? E às vezes porque não há perguntas certas nem erradas. Eu acho que a grande questão, para além de torna a insistir na questão da inventariação, eu saber o que é que tenho, sim, é não fazer o checklist com aquelas perguntas normais de consultor. Não tenho nada contra os consultores, eu também faço isso. Mas aquelas perguntas normais de template, de folhinha de Excel e tac, 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 tac. Não, acho que é. E é assim que e eu acho que há um aspecto muito importante, que é que no Bridge AI nós tivemos imensa preocupação nisso, que é a iliteracia, ensinar as pessoas a mexer nos sistemas de AI. Dou-vos um exemplo muito corriqueiro aqui em minha casa. Uma das nossas filhas está a estudar na faculdade, na novinha, e começou a utilizar o OpenAI. E toda a gente usava. E eu disse-lhe, e ela começou-me a mostrar, e mostrou-me uma vez um trabalho, e eu disse, fizeste isto no chat, depois tu usaste o chat GPT. E ela, usei, mas como é que o Pedro sabe isto e tal? E eu, olha, porque isto foi gastando memória, e no fim só tens bullet points, e no início estava muito não sei o quê, e está muito perfeitinho. E depois, como sabia da matéria, disse-lhe, e ele esqueceu-se disto e disto. Portanto, tens que fazer um prompt diferente. Como é que vais fazer um prompt? Então ensinei a fazer um prompt. E depois disse-lhe, para além disso, vais puxar pela tua cabeça e vais à fonte. E vais ver. E contrariamente, e ela começou a pensar naquilo e subscreveu sozinha o profissional. E quando escreveu o profissional, eu pensei, agora é que está tudo estragado, que ela vai para a faculdade a fazer tudo com o ChatGPT. Não, curiosamente, ela chegou a uma casa a primeira vez que foi, tipo, um 18 ou não sei o quê. Então foi o chat? Não, Pedro. Usei o chat, sim, sim. Mas, contrariamente aos meus colegas que só usaram a inteligência artificial, uns chumbaram, outros tiveram 10, 11 notas baixas. E eu fiz o que o Pedro me disse. Fui para além da inteligência artificial e questionei aquilo que a própria inteligência artificial me estava a dizer. E tive 18. Pronto. No fundo, o que nos falta muito é este porquê. Porquê, para quê e como. No fundo, são as três questões, e acho que é o grande conselho para um pouco para encerrar. É o porquê, para onde e como. Fantástico, muito obrigado, Pedro. Muito bem, muito obrigado, Pedro, por esta tua disponibilidade de poder conversar connosco. Como disse, a conversa foi de facto interessante e haverá com certeza sócios que nos vão solicitar que estejamos mais vezes juntos. Havemos de falar sobre isso, como já disse. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Pedro Assude, muito obrigado também Obrigado. pela tua Obrigado. presença aqui, pelas tuas questões. Pedro, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Meus caros amigos, nós voltaremos do próximo mês. Obrigado eu pelo convite. Obrigado. Um bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana.